galera que se liga no Papo Soccer Podcast. Hoje mais uma entrevista, mais um convidado trazido pela nossa direção e produção do programa, Kleber Scott, o diretor da Scott Comunicação, e que traz para a gente sempre convidados muito especiais para trocar uma ideia aqui com a gente. O de hoje não é diferente, o Everton daqui a pouco vai falar de quem se trata. Agradecer a participação da Soccer Destination em todos os programas até aqui, desde o primeiro episódio. Soccer Destination é uma loja focada 100% em futebol, de artigos esportivos, né? E que é focada 100% em futebol. Manda para a gente sempre uma sacola com um brinde que vocês estão conhecendo no meio da entrevista do que se trata. A gente manda esse brinde para o convidado, tá legal? E o seguinte, segue a gente no Spotify. Vou pedir para vocês seguir no Spotify, seguir no TikTok e apertar aí o botão de inscreva-se no YouTube. Tá bom? Papo Soccer Podcast em todas as plataformas. Então, você vai lá no Instagram, no Spotify, aqui no YouTube e no TikTok. Só colocar Papo Soccer Podcast e seguir a gente, dar essa força para a gente, para que a gente possa sempre trazer para vocês uma entrevista muito bacana, como vai ser a de hoje. Não é isso aí, Everton? Pô, cara, hoje, como dizia um amigo nosso, né? Hoje nós ousamos, né? Hoje vamos entrevistar aí, né? Um dos maiores treinadores de todos os tempos, né? O treinador aí de todas as Copas. Nada mais, nada menos que o Carlos Alberto Parreira. Beleza, Menezes? Show de bola. Irmão. Vamos lá, vamos então bater esse papo com o Carlos Alberto Parreira, desde já agradecê-lo e agradecer ao Kleber Scott, sempre lembrando da Scott Comunicação, que traz esses convidados para a gente. Tá bom? E aproveitar também para lembrar, se você tem algum tipo de evento esportivo, você tem uma loja, você quer levar algum atleta, ex-atleta, para participar, dar autógrafo, tirar foto, enfim, entre em contato com a Scott Comunicação, o WhatsApp está aqui, ó, bem facinho, entre em contato e você consegue esse pessoal aí, tá bom? Esses atletas de renome. Vamos lá, vamos bater esse papo então com o Carlos Alberto Parreira. Bora pro papo. Tá. Bom, em primeiro lugar, agradecer a disponibilização de tempo, né, do nosso professor Carlos Alberto Parreira. A gente sempre inicia o programa, professor, fazendo ali uma apresentação, né, falando dos principais títulos, por onde passou a carreira, mas nesse caso eu até preparei, mas eu não vou fazer porque eu não acho necessário. Para a gente é uma grande honra receber o senhor aqui e não precisa de apresentação em nenhum lugar do mundo, eu tenho certeza disso. Para a gente é muito importante o senhor ter disponibilizado esse tempo, né, na agenda do senhor, que é de ex-treinador, mas com certeza o senhor tem outras atividades. Já aproveitar esse primeiro gancho aí, falei que é ex-treinador, e vou fazer a primeira pergunta. O senhor, se recebesse um convite hoje de algum clube para treinar, por exemplo, Corinthians, que tem um grande elenco, mas está à procura de um técnico ou algum outro time, o senhor aceitaria voltar a ser treinador? Não, nem Corinthians, nem nenhum outro clube do Brasil, de fora do Brasil, seleções, já trabalhei em muitas. Não, quando eu tomei a decisão de me aposentar, eu me aposentei. Isso foi 10 anos atrás. Foram 45 anos de atividade profissional, graças a Deus, bem-sucedidas. Conheci 4, 5 continentes, trabalhei em 10 Copas do Mundo. Falei, em 2010 eu me aposento. Acabou. África do Sul, mais um ano, acabou, não trabalho mais em futebol. Não, nada me faria voltar a trabalhar em futebol. Mas por quê? Eu fui muito bem sucedido, tenho excelentes memórias, mas eu acho que a vida é feita de ciclos. O meu ciclo passou 45 anos de futebol, só tenho que agradecer a Deus de ter trabalhado esse tempo todo, no nível em que eu trabalhei. Depois que o senhor resolveu se aposentar, teve algum convite e o senhor recusou? Não precisa falar de quem foi, mas... Não, teve vários contatos e tal, mas eu sempre disse, não, estou decidido, não vou trabalhar mais. Nada mais me seduziu a não ser ficar. Nada me interessou mais a não ser continuar vivendo com a minha família, curtir os meus 5 netos e viajar de vez em quando para Miami, tirar umas férias em Angra, que eu tenho uma casa. Então, agora a vida mudou. Não vivo parado, mas tenho outras atividades. A minha pintura, a minha fotografia, curtir os netos, mudou. E o futebol, acompanho tudo pela televisão, vejo, adoro, estou ligadão, como diz o outro, ligadão mesmo, acompanho tudo, torcendo para o Palmeiras amanhã e vamos ver. Ótimo, respondido, obrigado. Everton? Tudo bem, professor? Prazer enorme falar com o senhor.
Em 94, o Raí era um dos grandes craques da equipe, né? Como que o senhor identificou que ele deveria ter saído da equipe, né? E como que foi a conversa com ele? E se o Mazinho foi fundamental para quando ele entrou, né? Quando o Mazinho entrou na equipe, se essa alteração foi fundamental para a conquista da Copa de 94. O Raí, de 91 a 93, ele foi o principal jogador do futebol sul-americano. Tanto é que ele foi eleito, num desses anos aí, o melhor jogador da América do Sul. Ganhou tudo com São Paulo e, em seguida, ele foi para o... Qual foi o clube? Foi o PSG. Ele passou o primeiro ano lá sem jogar, se adaptando e tal, voltou a jogar no segundo ano, que correspondeu 93, temporada 93-94, e ele era um dos jogadores mais importantes na seleção que disputou a eliminatória. Eu gostava muito do Raí. E até por uma questão de bom senso, de coerência, o Raí não vinha jogando lá e tal, não vinha atuando naquele nível que a gente conhecia, mas ele foi importante na seleção. Eu resolvi convocá-lo e resolvi começar. Ele jogou 2 jogos, acho que ele saiu no terceiro jogo, não me lembro exatamente, porque ele não estava rendendo. Essa parada de 1 ano e meio, ele perdeu um pouco o ritmo, e o Raí não era nada convencional como meio de campo. Ele tinha 1,85 m, 86, era um jogador que tinha que estar na ponta dos cascos para render bem. E chegou um momento que o Mazinho estava explodindo, o Raí não estava rendendo aquilo que a gente precisava para uma Copa do Mundo, e eu conversei com ele abertamente, disse que ia fazer uma mudança, e ele, como é um gentleman, um educado, não criou nenhum problema, ficou à disposição e acabou entrando em 2 outras partidas, controlando. Eu me lembro de um lance, quando ele entrou no segundo tempo, houve uma sucessão de carrinhos em frente ao banco, ele deu um carrinho, levantou, deu outro, o banco todo levantou, eu diria em êxtase, aplaudindo, apoiando. Então, esse é o Raí. Eu achava que, nesse jogo aqui, o Raí vai entrar e vai ganhar posição, vai me criar dor de cabeça. Ele jogou, mas não jogou naquele nível perdão, que a gente estava esperando dele. E o Mazinho entrou muito bem, é um outro excelente jogador, diferente do Raí, mas era muito bom jogador. Compôs aquele nosso meio de campo, deu muito equilíbrio para deixar o Romário, o Bebeto e os laterais à vontade. Então, tem esse equilíbrio num time de futebol, né? E o Mazinho, quando entrou, ele equilibrou o time. Como o Raí também vinha jogando bem. Era um estilo diferente, os dois jogavam bem, eram úteis, cada um da sua maneira, do seu modo. Professor, o Everton abordou aí essa mudança talvez até no esquema, né, a troca de peça. Eu vou aproveitar e perguntar para o senhor, qual que seria, na sua opinião, o melhor esquema tático? Eu sei que depende, né, o senhor utilizou vários, mas no geral, assim, tem como dizer não qual que é o melhor esquema tático. Existe aquela maneira de jogar em que você melhor aproveita as características dos jogadores. O treinador tem uma filosofia, tem uma maneira de armar o time, tem certas tendências, mas você tem que buscar uma maneira de aproveitar melhor as características dos seus jogadores. Não é uma tarefa fácil, mas quando você consegue, você tem o famoso chamado equilíbrio entre as ações de defender e atacar. E aquele time de 93, de 94, time que disputou a eliminatória, aquela famosa partida no Maracanã contra o Uruguai, se você nomear aí, talvez as 10 melhores partidas da seleção em todos os tempos, aquele jogo contra o Paraguai contra o Uruguai no Maracanã está incluído entre os 10 melhores, porque foi realmente uma aula de futebol. A seleção jogou no melhor nível, 120 mil pessoas. O Uruguai era uma boa equipe, não deu um chute a gol, não passou do meio do campo. Tafarel tocou na bola 2 vezes, atrasada pelos zagueiros. Foi realmente uma exibição de gala. E aquele time nos levou à Copa do Mundo. E eu me lembro até que me perguntaram pós-jogo, Parreira, como é que vai ser agora a Copa do Mundo? Porque a próxima competição era a Copa do Mundo. Eu falei, se jogar como jogou hoje contra o Uruguai, a chance de ganhá-la é muito grande. E foi o que acabou acontecendo. É isso aí. Professor, taticamente, qual que é a diferença entre Brasil e Europa? Olha, taticamente não existe uma grande diferença na formação das equipes. Todo mundo praticamente joga com linha de 4, com linha de 3, ocupando os espaços, pressionando o homem com a bola. Isso hoje está muito padronizado. Você vê um time europeu, ontem eu acompanhei, a gente vê o Barcelona, o Real Madrid, o Juventus, o Milan, os times ingleses de um modo geral,
é linha de 4, com 3 zagueiros, 2 alas, não muda muito a formação das equipes. O que muda é a filosofia de jogo, é a velocidade, a intensidade. Os europeus, por exemplo, a Liga Britânica, a Premier League, a gente vê os jogos, é uma intensidade muito grande, uma velocidade muito grande, e isso aí tem uma diferença. No Brasil, o jogo é mais cadenciado, o jogo é mais alternado, e que eu acho que é o estilo ideal. Você segura a bola, segura, de repente explode em velocidade. Não dá para ser explosivo, veloz o tempo todo, como também não dá para ser lento o tempo todo. E os europeus, de um modo geral, eles são muito mais intensos do que a gente. Então, eu gosto do jeitinho brasileiro, que a gente equilibra bem essa intensidade. Professor, antes da próxima pergunta, é só mostrar para o senhor, a gente tem um parceiro aqui no programa, que é uma loja de artigos esportivos, Soccer Destination, é focado 100% em futebol, e ela sempre manda para a gente um brinde para mandar para o convidado. Depois, no final da entrevista, eu até pedi a caixa postal, se o senhor puder passar, a gente vai mandar para o senhor uma camiseta. Opa, legal, obrigado. Uma maneira de agradecer também a disponibilidade do senhor. Professor, a gente está com o Mundial de Clubes acontecendo e o treinador do Al-Ahly, não sei se eu vou pronunciar correto, Pitso Mosimane, ele coloca Exatamente, o senhor como mentor dele, grande ídolo dele. Ele comentou recentemente que ele não concorda que o time africano tenha que disputar as quartas de final, enquanto o europeu e o sul-americano vá direto à semi. O que o senhor acha sobre isso? Eu já perguntei às várias pessoas que estão no futebol. Qual o critério que a FIFA usou? Ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar, nem eu. Por que entra na semifinal aqui, não entra ali, vai direto? Olha, realmente, eu acho que qualquer competição tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Poderia ser um sorteio, de repente? Já que não sei qual o critério. Pegar 8 times, botar em 2 grupos de 4, 6 times, 5 continentes, mais o dono da casa, 5 continentes, o campeão de cada continente, mais quem promove a competição, 6, fazer 2 grupos de 3, jogam entre si. Não sei, as fórmulas são bem variadas. Ele tem razão de reclamar. Então. Não sei, ele tem razão, porque o time africano entrou, mas o Palmeiras também jogou a semifinal, mano. Ou não? Jogou, né? Jogou a semi. É que o time africano tem que jogar as quartas, né? Isso que ele não... Bom, então jogou mais uma partida para chegar mais na uma semifinal. partida. Não sei dizer qual o critério. Okay. Talvez, culturalmente, historicamente, Europa e Sul-América sempre estiveram à frente. Talvez isso tenha pesado na hora de fazer essa formulação. Vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que, não sei, teria que ser o mesmo número de jogos para todo mundo. Sim. Concordo com ele nesse aspecto. Ok. Professor, atualmente, né, a CBF recebe algumas críticas, né? Recebe? Algumas críticas. Para o senhor, a CBF foi um dos melhores lugares que o senhor trabalhou? Eu trabalhei em bons clubes, em boas federações. A CBF é super organizada. A CBF ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela é quem faz a gestão do futebol brasileiro. Até que os clubes, aqui eu ouço falar isso há 40 anos, se unam, eles não conseguem se unir, formem uma liga, a CBF vai cuidando do futebol. E ela cuida muito bem. Esse campeonato brasileiro é um exemplo. Não tem um jogo atrasado, não falha uma partida, não falha um juiz. Você passa 20 anos, diz uma falha aí. Na organização, no calendário, não tem uma falha, é perfeito. Não estou nem falando de seleção brasileira, então, que é uma coisa que funciona muito bem. Planejamento, organização, o apoio que eles dão para os profissionais envolvidos, os diretamente envolvidos no campo, os jogadores, é realmente uma coisa de alta excelência. Foi até nesse sentido que o senhor comentou uma frase uma época e o pessoal não entende, né? E o senhor depois explicou em várias entrevistas que o senhor comentou, a CBF é o Brasil que deu certo. Nesse sentido de organização, de planejamento, economia, tudo funciona. É um Brasil que deu certo, sem dúvida alguma. Professor, tem nenhuma vergonha em reafirmar isso. Sim. O técnico da seleção brasileira, ele tem total liberdade para convocar? Ou, assim, às vezes sofre algum tipo de influência, seja de torcida, de imprensa, ou da própria CBF, patrocínio, o pessoal tem alguma influência? Ou o técnico ele tem 100% de liberdade para convocar? Não, a influência tem por parte da imprensa, dos torcedores. Isso aí vai existir sempre. Não tem a menor dúvida. Aconteceu comigo e acontece com todo mundo. E não tem como treinador agradar a todo mundo. É impossível. Sim. É impossível. Eu até, nesses momentos, usava uma expressão interessante, uma frase
atribuída a um ex-presidente americano, acho que foi o Clinton ou Obama. Ele falou, perguntaram a ele se ele conhecia a fórmula infalível do sucesso. Ele respondeu, não, não conheço, mas conheço a fórmula infalível de fracassar, é querer agradar a todos. É isso aí. Então, o técnico da seleção não pode agradar a todos. Porque não tem jeito, é um torcedor que tem a paixão, que é um jogador, que é o outro, a imprensa mesmo, às vezes entra nessa onda também. O treinador tem que ter autonomia, autoridade, a CBF dá. Eu não me lembro de nenhum caso na CBF, nunca aconteceu sequer comigo, de nenhuma pressão para convocar esse ou aquele jogador. Pressão externa existe. Imprensa, torcedores, agora o treinador tem que estar muito convicto de fazer aquilo que ele acha que seja o correto para a filosofia dele. Porque, no final, quem vai ser cobrado é ele. Ótimo. Então, nunca houve de federação, nunca houve de CBF. Comigo, nunca houve. Com os treinadores que eu trabalhei, o Zagallo, o Lazzaroni, também nunca ninguém se queixou. Então, você tem autonomia. E depois você responde pelo sucesso ou pelo fracasso. Ok, respondi. Professor, com a alta de treinadores estrangeiros, né, no Brasil, o que o senhor acharia, na verdade, de algum treinador estrangeiro, né? Treinador estrangeiro na seleção brasileira? Não, eu não vejo essa alternativa, não posso nem pensar nisso. Até porque, até ele entender o que é o futebol brasileiro, já acabou. É um contrato rapidinho. A seleção não joga toda semana, não joga todo domingo. Ela joga a cada 2 meses, 3 meses. Você não tem tempo de treinamento. Você pega os jogadores na segunda, faz um treino leve na terça, já joga na quarta e volta. Tem que ser alguém que entenda a essência do futebol brasileiro. Esteja aqui, que conheça essa parte política do futebol brasileiro, que é a imprensa, que é o torcedor, como funciona, como é o calendário. Tem que entender o jogador, como funciona o jogador brasileiro. Então, eu estou em seleções, estive, né, desde 70. Então, eu sabia como eles funcionavam, como era a cabeça deles, o que era importante para eles ou não, como você devia agir no treinamento, na programação, a maneira de dar folga, de dar o treinamento, de fazer a programação, não é em função deles, mas de acordo com que houvesse uma química entre comissão técnica e jogador. O estrangeiro, até entender isso, acabou. É muito complicado. E não vejo nenhuma necessidade. Os treinadores brasileiros são competentes o bastante para dirigirem a seleção e serem campeões do mundo. Ótimo. Professor, o senhor que, inclusive, iniciou como preparador físico, inclusive na Copa de 70, o senhor era um preparador físico, em qual técnico que o senhor se inspirou e, para o senhor, qual que é o melhor técnico de todos os tempos? É complicado. A gente não compara talentos. Qual o maior pintor dos impressionistas? Qual o maior músico? O maior compositor? É muito complicado. Eu me inspirei muito e bastante numa figura que eu acho um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Esse aí sabe tudo, é uma enciclopédia do futebol. E é um autodidata. Foi tudo sozinho, por ele, da cabeça dele. Era um detalhista, um cara que lia o jogo, conhecia o jogo, sabia como ninguém armar o time. E eu tive o privilégio de crescer ao lado desse homem. Porque isso aí é sorte, é privilégio. Eu fui privilegiado, fui tocado, abençoado. Você vai trabalhar 15 anos com esse homem aqui, do lado dele. Então, Mário Jorge Lobo Zagallo. Excelente. Professor, o senhor trabalhou em várias equipes, em várias seleções, na verdade, né? E qual que é a equipe que o senhor, ou seleção, que o senhor gostaria de trabalhar e não trabalhou? Não teve. O nosso sonho é a seleção brasileira, acabou, não tem mais. As outras eu fui por experiência profissional, parte econômica, financeira. Fui para o Kuwait, onde eu sou muito grato. Eu comecei a minha carreira como técnico no Kuwait. Foram 8 anos maravilhosos. O Kuwait foi campeão do Golfo, o Kuwait foi campeão da Ásia, o Kuwait foi a Copa do Mundo, onde naquela época, 82, só iam 2, e o Kuwait foi a Olimpíada de Moscou, onde só ia 1. Então, durante 8 anos, jogadores do Kuwait atingiram o ápice, o que todo jogador de futebol profissional gostaria de ter feito. E quando você considera um total de 300, 400 jogadores amadores, eu acho que foi um feito fantástico. E não tenho nenhuma vaidade em dizer isso, você me conhece um pouquinho,
eu estou na história do Kuwait, entre as 10 maiores celebridades da história do Kuwait, foi exatamente por isso. O Kuwait sempre teve petróleo, gás. Nos anos 80, nos anos 70, foi a maior renda per capita do mundo, mas ele ficou conhecido mesmo foi por causa do futebol. O Kuwait, quando se classificou para a Copa do Mundo, durante 8 meses que antecederam a Copa, vocês não imaginam o que os países europeus, africanos, asiáticos, todo mundo queria o Kuwait, saber o que era aquilo, que jogadores eram aqueles. Aí a terra dos camelos e não sei o que mais lá, associavam, tiravam fotos deles em cima de camelo, dirigindo Rolls Royce. Foi realmente um acontecimento. Um país de 300 jogadores de futebol, 400 e uma Copa do Mundo. E o segredo estava, na verdade, no técnico. Conquistar uma vaga na Ásia, que só iam 2. Nós fomos o primeiro. E o segredo estava no treinador. Ô, professor, qual que é a melhor seleção brasileira da história? E, depois de respondido isso, se existe algum jogador do futebol hoje em dia que estaria no elenco dessa seleção? Olha, eu falei, é difícil comparar talentos, épocas. Eu tenho um apego, assim, uma admiração muito grande pela seleção de 58, seleção que tem Didi, Pelé, Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Djalma Santos. Olha só, Zito, é um negócio incrível, né? Sim. Orlando Peçanha, que jogava demais, Gilmar. Talvez essa tenha sido, não porque ganhou só o primeiro título, talvez tenha sido uma das grandes, uma das maiores seleções da história do futebol brasileiro. E depois a de 70. Eu faria aí um mix entre 58 e 70. Algum jogador de hoje em dia estaria nesse elenco? Nem no time titular, mas no elenco? Todos. Olha só, o jogador é atemporal. Ele só tem que se adaptar à condição do jogo atual. Não, o inverso. Ele não vai professor. jogar em... O inverso. Alguém de hoje em dia estaria nesses times naquela época? Ia ter que brigar muito, hein? Não é desmerecendo, mas ia ter que brigar muito. Então, Tá, a gente vê Casagrande, Careca, Romário, Bebeto, tal, aí vai ter que disputar com Pelé, com Tostão, tal, e por aí afora. Todos eles tiveram o seu momento. E eu falei, todos eles foram grandes, excelentes, não se compara a talento. Qual foi o maior compositor da história da humanidade? Foi Mozart e foi Beethoven? São 2 gênios. Qual foi o maior pintor impressionista? Van Gogh, por aí afora, entende? Claude Monet, entende? É complicado. Qual foi o maior jogador da história? Isso eu não tenho a menor dúvida. Pelé. Depois do Pelé tem uma meia dúzia aí que estão na mesma prateleira. Mas acima, só um, Edson Arantes do Nascimento. Tive o privilégio de trabalhar com o Pelé 5 meses na Copa de 70 e depois ele ficou com a gente até 73, quando ele se despediu do futebol. Esse realmente foi um fora de série. Professor, claro que em 2006 o Brasil tinha um time fantástico, né? O que houve naquela Copa, né, 2006? E se foi muita confiança, né? Foi um excesso de confiança para não ter ganho. E qual foi o principal fator não sei, isso é muito difícil. Quando você ganha, são vários fatores. Quando você perde, são vários fatores. Quando você começa a analisar, vai colocando um do lado do outro. A gente não teve aquele mesmo, não é vontade, faltou aquela fomezinha, aquela coisinha a mais, sabia? Aquela chama, talvez. O Ronaldo, ele veio de 4 meses parado no Real Madrid, de uma contusão, chegou fora do peso, aí teve que acelerar o processo dele com 15 dias antes da Copa. Mesma coisa, o Adriano também teve uma contusão aqui no Brasil. Eles não chegaram. Você tem muito tempo para trabalhar. Se você não chegar com o time pronto, é complicado. São 15 dias, não dá para fazer nada em 15 dias. Então, nós tínhamos no papel um time maravilhoso, mas na prática, dentro do campo, nós não correspondemos àquela expectativa que aquele time podia ter dado, em termos de conjunto, em termos de disciplina tática, em termos de vontade, uma série de fatores contribuíram para que a gente não ganhasse. E o futebol não perdoa. Você tem que estar perfeito em todas as exigências. Parte física, tática, técnica, emocional, tudo. Professor, se o senhor tivesse um poder da caneta, uma ação para tomar no futebol hoje em dia, o que o senhor faria? Assim? O senhor fala, hoje em dia está precisando fazer futebol isso. Dentro, fora do campo. Em qualquer aspecto, aquilo que o senhor julgar mais importante. Olha, dentro de campo, eu acho que a gente já
praticamente esgotou tudo que tinha que ser feito. O Zagallo dizia com muita propriedade, há 15 anos atrás, nós vamos caminhar para o 10-0. Eu achou graça. E hoje é o que acontece, 10-0. Essa nomenclatura 4-4-1-2, 4-4-1-1, 3-5-2, 4-4-2-2, acabou. Hoje é todo mundo defendendo, todo mundo atacando, de acordo com a condição do time. O que eu faria, número de jogadores e tal, se tivesse que mexer em alguma coisa no futebol mundial brasileiro, seria no calendário. Diminuir o número de competições e o número de jogos. É muita coisa. Quando a gente olha o futebol brasileiro, você começa a cobrar. Eu tive numa comissão junto com o falecido Carlos Alberto, nosso grande capita, Dunga, Ricardo Rocha, Cafu, fazer uma análise, e nós chegamos à conclusão, enquanto não mudar o calendário, é complicado. São 54 semanas de futebol, ou menos até 40 e poucas semanas, é muita competição, é muito jogo, não tem tempo para treinar, é só viagens, diminuir o número de jogos e de competições. Eu acho que a hora que a gente conseguir isso aí... Também, né? Agora, isso tem aí. Você tem uns pilares político, técnico, econômico, financeiro. O cara, para mexer nisso, tem que ser um gênio. Tem um lado técnico, interessa a todo mundo, tem um lado político, tem um lado financeiro. Conciliar esses três, quem conseguir é um gênio. Eu já ouvi em reuniões na CBF, presidente de um clube, um dos grandes centros do futebol brasileiro, mas aquele timezinho lá do interior, eu não posso deixar de tirar ele, porque eles ficam aguardando o ano todo para que aquele clube grande vá lá jogar uma partida. Aí, o que você pode esperar? Eles ficam aguardando o ano todo para que aquele clube grande vá lá jogar uma partida. Quando são dois clubes, duas partidas. Isso é o futebol brasileiro. Sim. Então, você tem que olhar o lado financeiro. Tem condições de se manter? Pode se manter? Fica. Não tem, dá vez para outro. Não. Então, conciliar esses três fatores, vamos mais uma vez, é fundamental. Financeiro, tem que dar lucro, tem que ter dinheiro, tem que ter receita para cobrir as despesas, que são sempre muito grandes. O lado técnico, para atender as necessidades técnicas, a organização da competição, parte da qualidade do espetáculo, e o lado político, tem que atender a todo mundo. Não, só vão 4 daqui, 4 dali, está morto. Todo mundo quer botar o seu time em todas as competições, é muito complicado. Então, precisa de um gênio para conciliar isso. Sim. Quando você prioriza o técnico, você perde no financeiro e perde no político. Quando você prioriza o político, você perde no técnico e no financeiro. Então, veja bem que a coisa vai longe. Everton? Professor, e o Roberto Carlos? Falhou contra a França em 2006 ou não? Não, Roberto Carlos não tem nada a ver com aquele gol. Nós é que falhamos, deixamos o Henry desmarcado, não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Na época foi atribuído... Uma falha coletiva na organização ali da falta. Foi uma falta que o Zidane cobrou, o Henry entrou sozinho e fez o gol. A gente pergunta porque na época foi atribuído bastante a ele, até injustamente, né, professor? Professor, o Alex, que é um grande craque do futebol brasileiro, muito se comenta dele não ter disputado uma Copa do Mundo. Por que o senhor acha que ele não conseguiu disputar? Nem em 2002, nem em 2006? Olha, o Alex jogou comigo, jogou com o Lazzaroni, jogou com o Filipão, não sei se jogou com mais alguém, entende que aí da Copa do Mundo, não sei, faltou talvez aquela chama. O Alex era realmente um jogador, tecnicamente, um dos melhores que eu já vi na minha vida. O que ele fazia com a bola, o que ele antevia a jogada, o que ele finalizava com categoria, cada golaço, talvez aquela chama, é o jeito dele, o estilo, né? Mais cadenciado, não sei te explicar. Acabou que, na ocasião, eu acabei não levando também, como o Filipão não levou, como o Lazzaroni, mas ele, qualidade, não faltava nunca. E até hoje eu vejo o Alex falando sobre futebol, uma clarividência, um cara que realmente sabe o que está falando, conhece futebol. Eu considero uma pena que ele não tenha participado. E me considero, não é um dos culpados. Eu também estive envolvido nesse processo quando não o levei. Professor, o Brasil ganhou 94 e 2002, certo? As duas últimas. E essas duas Copas do Mundo, o Brasil foi pressionado, né, na verdade, 94 e 2002. E toda vez que o Brasil vai a uma Copa do Mundo, sem crítica alguma,
o Brasil não tem um bom desempenho, na verdade? Você diz pressionado? Isso, o Brasil foi pressionado em 94 e 2002, pela torcida, eu digo. Toda vez que o Brasil vai a uma Copa do Mundo sem crítica nenhuma, tipo, perfeito, né? O Brasil vai perfeito para a Copa do Mundo, com um elenco sem críticas do torcedor. Por que toda vez que o Brasil vai, o Brasil não tem um bom desempenho? Olha, o jogador não precisa de pressão para ele se dedicar à seleção e ganhar a Copa. Mas, sem dúvida nenhuma, com pressão, você entra num estado de alerta muito grande. Eu presenciei isso em 70, em 93, 94. Você entra em estado de alerta. Ou seja, alerta o tempo todo, né? Você vê os animais na floresta, né? Lá, os animaizinhos que são caçados, eles estão sempre de orelhinha em pé, o vento, porque senão são comidos, são devorados. Mano. E no futebol é assim, você tem que estar em estado de alerta o tempo todo. Não pode desligar nunca. Desligar só terminou, desliga. Aquele pontinho vermelho, ele vai ficar ligado o tempo todo. Ali no computador, ali nos aparelhos eletrônicos. Só vai desligar a hora que você realmente botar no off. E Copa do Mundo é assim, na hora que você é convocado a primeira vez, a segunda, 2, 3 anos antes, você só desliga no último jogo quando você consegue entrar em campo e ganhar. Então, eu acho que a pressão coloca você em estado de alerta. E sobre a importância de não errar. Errou, volta. Sim. Professor, você entra com uma responsabilidade extra. A gente está chegando à fase final da entrevista e nessa fase a gente faz um quadro que é o Perguntei e Corri. Eu vou explicar para o senhor como funciona. São perguntas que a gente faz e o senhor responde sem justificar. É lógico, se o senhor quiser justificar, pode. Mas a ideia é essa, para que o ouvinte, quem está acompanhando a gente, até fique pensando, por que ele respondeu isso, por que ele pensa aquilo. São perguntas de bate-pronto, vai. A gente pergunta, fala sim, não, fala o time. Se o senhor permitir, a gente faz esse quadro agora no final, pode ser? Não, olha só, eu não sei que tipo de pergunta vai fazer. Umas eu vou responder e certamente outras não. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. É uma sequência de perguntas. Faltou realizar algum objetivo no futebol? Não. Não. Título mais importante? Ó, é evidente que foi a Copa de 94. Tá. Torcia para qual time na infância? Vasco e depois eu virei tricolor. Jogador mais engraçado que o senhor trabalhou? Valdo. Melhor jogador que o senhor treinou? Pelé. Neymar vai ser melhor do mundo? Tem tudo para isso. Não faltam qualidades. Agora, o time tem que ajudar. As vitórias tem que... Uma série de coisas. Não é só ele, não. Ele tem qualidade. Não faltam qualidade. Melhor jogador do Brasil hoje? Neymar. Melhor depois do Pelé. O senhor falou que não tem um 6 aí, né? Mas tem um nome, não? Não tem. Tá. Aí começa Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, tem muita gente boa. Melhor esquema tático? O senhor já meio que respondeu. É o que ganha. Não tem jeito, é o que ganha. Não existe melhor esquema tático. O melhor esquema tático é aquele que melhor aproveita as características dos jogadores. Excelente. De acordo com a filosofia do treinador e da cultura futebolística do país. Tem isso também. Também influencia. Time que mais gostou de trabalhar? Fluminense e Corinthians, os dois. O Tite deve ser o técnico da Copa? Sim, claro. Não tem a menor dúvida. Está fazendo um bom trabalho, conhece os bastidores, conhece os jogadores, conhece a cultura do futebol brasileiro. Já esteve numa Copa do Mundo. Não há por que mudar. Seleção favorita para ganhar a Copa? Brasil. Romário ou Ronaldo? Ronaldo e Romário. Neymar ou Ronaldinho? Não, isso aí, os dois. Não tem, já te falei, falei muito antes. Talento não se compara. Tá certo. E os 11 do Parreira? Tem como escalar? Não. Todos os tempos? Teria que pensar muito. Não. Passo. Tá certo. Professor, o senhor comentou de Corinthians e Fluminense. Mas com certeza o Pelé estaria nesse time. Estaria no time. O senhor comentou de Corinthians e Fluminense, né? Eu vi em outras entrevistas o senhor falar da passagem que fez no Corinthians, o ano que o senhor teve à frente do clube, que foi muito especial e até levou o senhor para a seleção. Tem alguma
curiosidade, ou enfim, só alguma lembrança que o senhor queira falar dessa época? O senhor foi feliz? É aceito pela torcida até hoje? Como que funciona essa relação? Não, tem uma historiazinha rapidinha, que o Vampeta é muito meu amigo, né? Depois, acho que foi ele que comentou comigo, né? O dia que eu fui apresentado, eu cheguei, botei o meu melhor terno italiano, cheguei todo arrumado lá, todo... Aí os jogadores foram chegando, né? Sandalinha de dedo, aquela camisetinha não sei o que lá e tal, o cara me olhando assim, desconfiado. Aí e depois o Jesus... Ah, não, perdão. Foi no Bragantino, em 91. Depois o Jesus, que foi o presidente, né? Bragantino, ele olhou assim para mim, isso não vai dar certo. Foi, deu muito certo. Porque não, porque todo arrumadinho, todo bonitinho, né? Porque ele não me conhecia, que eu sou uma pessoa, gente como a gente e tal, mas naquele dia eu me... Bragantino, mas bem importante. No final do Brasileiro, né? Então, aqueles jogadores chegaram todos simplesinhos, sandália de dedo, aquelas camisetinhas regata, e eu todo de terno italiano, ele falou para si mesmo assim, isso não vai dar certo. E deu muito certo. Deu muito certo. É isso. O Bragantino fez uma campanha maravilhosa em 91. Professor, eu vi o senhor explicando já em uma outra entrevista, mas é bom a gente colocar daquela frase que, na verdade, o senhor nunca falou, né? Que falar o gol é um detalhe. É uma frase que foi atribuída ao senhor, o senhor nunca falou, era em outro contexto, né? O senhor explica para a gente. Eu nunca falei. Pena que não tenha sido gravado. Mas, olha, não me incomoda, não. O gol é o maior detalhe do futebol. Ou tem algum maior do que o gol? Não tem. Qual o detalhe maior do futebol? É o gol. Eu sei que me perguntaram, eu me lembro exatamente. O Brasil estava disputando a eliminatória, como eram 5, tinha uma rodada que você folgava. E para não ficar 10 dias sem jogar, nós arranjamos um amistoso contra o México. Aí botamos para jogar aqueles jogadores que não vinham atuando com regularidade para pegarem ritmo e tal. E eu me lembro que o jogo foi 1-0 só, ou empatamos, não sei lá. Aí, o que nós perdemos de gol, o Jorge chegava no fundo, cruzava, o Cafu, os caras chegavam, chapavam a bola e batiam, a bola ia para cima, caía demais, eu passava, tal, caía, saía muito lenta. Tal. Aí perguntaram para mim, Parreira, por que os jogadores brasileiros perdem tantos gols? Eu falei, é um detalhe na hora de bater na bola. Se você bater muito embaixo, ela sobe. É evidente, a gente vê aí quando o cara chuta a bola, passa lá em cima, porque quando ele bate demais na bola. Tem que bater na cara da bola, no meio, né? Falei, é um detalhe na hora de bater na bola. Falei, nem negócio de gol. Aí no dia seguinte ficou, não me incomoda em nada, zero. O gol é o maior detalhe do futebol. E todo mundo trabalha para o gol. É isso aí. Professor, a gente gostaria só de agradecer, não sei se o Everton fazer um abraço para vocês, tudo de bom, e sucesso aí no podcast de vocês, tá? Tá bom. Papo Soccer, muito sucesso. Muito obrigado pela participação mesmo, e, poxa, para a gente é uma honra, para a gente vai ser o maior programa de todos os tempos. Muito obrigado. Um abraço para vocês e sucesso. Obrigado, professor.